E seja bem-vindo a mais uma live do nosso projeto aqui, que eu entro a qualquer hora, a qualquer momento eu estou entrando, fazendo lives aleatórias. Se você quer ficar por dentro de quando essas lives acontecem, se você está assistindo no YouTube, se inscreva no canal, ativa as notificações. Você que está no Instagram também, lembra de ativar as notificações, que assim que eu entrar ao vivo, você receberá uma notificação. Eu quero desejar boas-vindas a você. Você está nesse nosso projeto. 2021 vai ser simplesmente incrível, vai ter live pra caramba. Mas a live de hoje é o quê? Como aumentar o seu índice de solução de problemas, o seu ISP. Você já ouviu falar de ISP? Se você não sabe do que eu estou falando, se você nunca ouviu falar de índice de solução de problemas, eu quero dar boas-vindas porque eu vou te ensinar como aumentar esse índice na sua vida para você aumentar a sua riqueza. Deixa eu pegar minha água aqui. Galera que está no YouTube, tem gente no YouTube aqui, sejam bem-vindos. Muito bem. Muito bom, muito bom. Então é o seguinte, provavelmente, muito provavelmente, no ano de 2021 eu realizarei lives diárias às 19 horas. Acredito que esse será o melhor horário. Então eu já quero que você se prepare para você assistir muitas lives, porque 2021 vai ser o ano que nós vamos crescer e evoluir. Quero falar uma coisa seguinte, se 2020 foi o ano da resiliência, se 2020 foi o ano das dificuldades, 2021 é o ano da superação. Então eu quero que você acredite e confia nisso, tá? Então, 2021 você vai ter que aumentar o seu índice de solução de problemas. Eu vou explicar para você o que é isso. Quando a gente inicia qualquer fase na vida, quando a gente inicia qualquer projeto novo, nós vamos ter uma força, que a gente chama força da inércia, certo? Segurando a gente. O que significa isso? Já reparou que quando a gente precisa iniciar um projeto, quando a gente precisa entrar em ação, é muito difícil? A gente trava, a gente precisa começar um projeto na próxima segunda, a gente fica procrastinando, a gente fica sempre deixando para depois. Por que é tão difícil isso? Porque nós estamos parados. Sempre quando nós estamos parados antes de iniciar um projeto, a gente tem essa dificuldade de entrar em ação. Porque nós temos uma força chamada força da inércia que segura a gente fica parado. É a força do atrito, né? A gente não tem a gente está parado, ele fica segurando a gente. Quando nós entramos em ação, a força diminui e a gente consegue colocar velocidade. Então deixa eu te contar uma coisa. Quando nós estamos no processo de vida parada, a gente não consegue fazer nada, a gente tem medo para tudo, a gente possui um monte de pensamentos limitantes que travam a nossa vida, a gente não consegue acelerar, a gente não consegue avançar. Nesta fase da vida, tudo que a gente vai fazer, a gente trava. Por quê? Porque o nosso cérebro está jogando contra a gente. A gente inicia um novo projeto, a gente inicia uma nova fase, mas o cérebro está sempre jogando contra. Então o que você precisa fazer nesse momento? Esse é a fase de você mostrar, de você provar o quanto você está com vontade, com sede realmente para colocar pressão nesse projeto. Se você não tiver sede, vontade para colocar pressão no projeto, dificilmente você vai levar isso adiante. Eu não sei se você já começou algum projeto na sua vida que você não estava com vontade de fazer, você não estava com muita vontade, aí você começou porque não tinha outro jeito, algum amigo, uma amiga que te convidou para ir, por exemplo, num jantar na casa da vizinha que você não gosta, num jantar da casa não sei de quem. Oi, Daiane. E quando você está com raiva, você não gosta daquele local, você não sabe o quanto é chato aquilo, o que acontece? Você vai para lá com uma falta de ânimo, com uma preguiça danada. Então, o que seu cérebro faz? Ele tenta tirar você dali.
Então você fica lá de cara feia, você não gosta de nada, você não gosta da comida, você reclama de tudo. A vida é a mesma coisa. Quantos projetos você já começou e seu corpo fica, o seu cérebro fica tentando tirar você dali? Quer ver um exemplo? Você trabalha com aquilo que você ama? Você trabalha com aquilo que você é apaixonado de verdade? Se você é uma pessoa que não é apaixonado naquilo que faz, provavelmente o seu cérebro tenta tirar você dali o tempo inteiro. Qual que é a prova disso? A prova disso é que você vai para o trabalho de cara amarrada, odeia segunda-feira, odeia de manhã quando vem alguém conversar com você, você não quer dar bom dia para ninguém. O melhor dia da semana para você é sexta-feira, você não vê o dia de receber salário. Não é assim que funciona? Então, isso significa o quê? Você não gosta daquilo que você faz. Então o seu cérebro fica tentando tirar você dali. Então, quando você inicia um projeto que você não tem vontade, você só faz só para cumprir tabela, muito provavelmente você não vai continuar, você não vai conseguir continuar esse projeto, porque o seu cérebro vai jogar contra você. E Anderson, então qual é a solução? Primeiro ponto, colocar pressão nisso que você faz. Existe uma ideia que você tem que entender e até aprender isso, que nós temos que aprender a usar as nossas emoções ao nosso favor. Quando nós aprendemos a usar as nossas emoções ao nosso favor, nós podemos fazer coisas incríveis. Todas as nossas emoções, elas possuem pontos positivos e pontos negativos, ou seja, é uma luz e uma sombra. Se nós soubermos gerenciar as nossas emoções do jeito certo, colocar pressão e ativar as emoções no momento certo, ativar e desativar, a gente vai ter uma grande vantagem na vida. Pode parecer estranho quando eu falo assim, ativar e desativar uma emoção. Você vai falar assim, Janderson, mas é impossível, como é que eu vou ativar e desativar? É possível, para pessoas que eu consigo tranquilamente ativar a ira e desativar a ira, ativar a raiva, ativar a alegria, a felicidade. A gente consegue fazer isso quando nós sabemos os gatilhos necessários para isso. Quando você consegue ativar em você uma emoção necessária para te dar pressão no momento de necessidade, isso vai te dar força, vai te dar potência. Quer ver um exemplo simples? Imagina só, você precisa iniciar um projeto na sua vida, você está passando por uma fase de dificuldade, talvez as contas não estão fechando, talvez as pessoas que você gostaria que estivesse com você não estão do seu lado, e você precisa mostrar resultado, você tem que entregar resultado. Não vai adiantar nada você ativar um sentimento ali de uma emoção de tristeza, ficar para baixo, não adianta nada se vitimizar, ficar no mimimi. Você precisa ativar o quê? A raiva. A raiva vai te dar pressão, vai te dar potência para você ir para cima e gerar a energia necessária para você fazer o que tem que ser feito. Então, primeiro ponto que você tem que fazer, para você iniciar um projeto de 2021 muito maior na sua vida, um projeto realmente incrível, e aí sim fazer parte de um grupo que eu quero convidar você que não sabe que grupo é esse, é o grupo de 2% das pessoas no mundo que conseguem criar e realizar coisas incríveis na vida, que dominam as emoções, dominam o medo e realizam feitos maravilhosos. Se você quer fazer isso, o primeiro ponto é você colocar pressão. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem que dar... Todo mundo tem que ter o dia do chega. Tá? É o famoso dia D. Todo mundo tem que ter esse dia. O que é o dia D, Janderson? Dia D... Ó, galera que está no YouTube, escreve para mim se você sabe o que é o dia D. O que é o dia D? Escreve para mim se você sabe. O dia D. O que é o dia D? Dia D é o dia do chega, tá? É o dia que você fala assim, ó, chega, parou, não aceito mais isso na minha vida. Enquanto você não colocar esse dia na tua vida, cara, enquanto você não falar assim, chegou, não dá mais, não suporto mais, eu não vou aturar mais, enquanto esse dia não chegar na sua vida, você vai estar sempre aguentando mais um problema, aguentando mais uma encheção de saco. Então,
Quer transformar 2021? Quer entrar nesse time junto comigo? Quer participar desse time? Esse grupo, essa comunidade de 2% da população mundial capaz de dominar o medo, imaginar, criar, realizar feitos incríveis, extraordinários, coloca pressão naquilo que você tem. Eu sei que dentro de você tem projetos maravilhosos, tem sonhos incríveis a serem realizados, mas que isso não está exatamente ao CIDES, é o dia de buscar, de conquistar. É o dia que você coloca um ponto final na sua história, no seu passado. O dia que você para de ser otário na Terra. Tá? A gente passa a vida inteira sendo otário, já reparou? Meu Deus, as pessoas são otárias demais na Terra, cara. A gente faz papel de trouxa na Terra. A gente tem que dar um basta nisso, o dia do chega. Chega de ser otário, eu não aceito mais ser otário na Terra, eu não aceito mais ficar trabalhando para realizar sonho de outras pessoas, eu não aguento mais. Chega de desperdiçar a minha energia, a minha saúde para realizar coisas de outras pessoas. Chegou o momento de realizar os seus projetos, realizar os seus sonhos. E se é isso que você quer, eu vou te ensinar como que você tem que fazer. Primeiro ponto que você tem que entender, você tem que aumentar o seu ISP, Índice de Solução de Problemas. O que é a sua ISP? Você já assistiu Largados e Pelados? Olha só, deixa eu contar para você. Lá no Largados e Pelados, o que é Largados e Pelados? Largados e Pelados é um programa que tem, acho que ele passa no Discovery, acho que é no Discovery que passa. São um homem e uma mulher, eles ficam 21 dias numa floresta, pelados, sem comida, sem água, e eles têm que se virar em 21 dias. Então eles têm que procurar comida, eles têm que fazer fogo, têm que procurar abrigo, eles têm que se virar, cara. Eles têm que fazer alguma coisa ali no meio do nada para não morrer, entendeu? E quando eles entram nessa disputa, eles recebem uma nota, que eles chamam de ISP. É uma nota, ASP, ISP, eu chamo ISP, que é Índice de Solução de Problemas. O que significa isso? É a capacidade que aquele indivíduo tem em solucionar problemas, os problemas que ele encontra. Então uma pessoa que entrou ali e que não tem muita habilidade ainda, uma pessoa que está chegando aos primeiros desafios, ele recebe uma nota baseada nas habilidades que ele tem. Então recebe uma nota 5, uma nota 4, e à medida que ele vai demonstrando habilidade, capacidade de fazer fogo, capacidade de criar abrigo, de caçar, a nota vai subindo. À medida que você tem capacidade de se virar na Terra, de fazer coisas incríveis, sua nota vai aumentando. ISP é o seu Índice de Solução de Problemas. Quanto maior o seu índice de solução de problemas, maior é a sua capacidade de gerar riqueza para você. Deixa eu te contar uma coisa. Pessoas com ISP baixo, com índice de solução de problema baixo, vai estar sempre trabalhando para outras pessoas, ganhando o mínimo possível. Porque se você não tem a capacidade de resolver problemas, você sempre vai trabalhar em coisas que você não precisa resolver. São trabalhos automatizados, aqueles que você pega aqui e joga para cá. Quanto mais alto o seu índice, maior a sua capacidade de resolver, de criar novos problemas. Então deixa eu te contar uma coisa. Você precisa começar a entender que existe um passo a passo para você aumentar esse ISP, e eu vou ensinar para você aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. Deixa eu ver aqui quem está por aqui. No Instagram, a Franciele está por aqui. Seja bem-vinda, Franciele. Daqui a pouquinho a gente tem um encontro marcado. Vanessa Félix, Jefferson, Brena, Joyce, muito bem-vindo. Rayane, beleza, galera que tá chegando, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Janderson, eu cheguei agora, eu perdi sua live, não tem problema. Você vai assistir essa live depois no YouTube, no Facebook. Galera do Facebook também, sejam muito bem-vindos. Ou você vai assistir também aonde? No IGTV, tá lá para vocês também. Eu tô deixando salvo em todas as plataformas para você não perder nada. Eu não quero que você perca nada, tá bom? Então é o seguinte, como é que eu faço para aumentar
a minha ISP. Anota aí, primeira coisa que você precisa fazer para aumentar o seu índice de solução de problemas. Para de ser perfeccionista. Para de ser perfeccionista, meu amigo. Para de ser perfeccionista, pelo amor do Pai amado. Por que eu preciso parar de ser perfeccionista? Tá? Deixa eu te falar. Por que você precisa parar de uma vez por todas de ser um perfeccionista? Porque o perfeccionismo vai sempre tirar velocidade dos seus projetos. Deixa eu te contar uma coisa. Quando nós estamos preocupados demais em entregar a melhor performance, a melhor versão possível, nós perdemos velocidade na implementação das coisas. Todas as vezes que eu fico preocupado demais com a qualidade do design, eu mudo o foco, eu deixo de prestar atenção num ponto e presto atenção num ponto que não faz sentido algum para outras pessoas. E com isso eu perco velocidade. E esse é um dos grandes problemas que as pessoas enfrentam na hora de solucionar problemas. Elas querem a solução perfeita. E deixa eu te contar uma coisa. Não existe solução perfeita. Não existe momento perfeito. Não existe ideia perfeita. Não existe nada perfeito. Não adianta. Sempre nós podemos melhorar, sempre haverá necessidade de melhoria contínua, sempre, sempre, sempre. Então não espere o dia perfeito, não espere a hora perfeita. Se você tem algo a ser feito, vence essa barreira pessoal sua e coloca aquilo que tem que ser colocado do jeito que for, tá? Quando você destravar, e aí eu volto no que é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Quando nós estamos parados, é muito difícil a gente sair da inércia. É difícil a gente sair da inércia, porque existe a força da gravidade agindo ali. Então a gente precisa colocar muita pressão inicial para a gente entrar em movimento. Mas quando a gente entra em movimento, a gente consegue deslizar, ou seja, a gente consegue andar. Então deixa eu te falar uma coisa. Apesar do seu perfeccionismo, coloca a coisa em ação, tá? Não fica esperando tudo pronto para você, não. Isso é uma barreira que você vai ter que vencer consigo mesmo, certo? Você vai ter que vencer isso dentro de você mesmo. É algo muito pessoal. E eu já vi pessoas perdendo projetos, perdendo boas oportunidades, porque são perfeccionistas demais, tá? Lembro de uma situação que eu vivi aqui na agência. A gente tinha uma pessoa conosco aqui. Ela é extremamente perfeccionista. Então, quando a gente ia implantar uma ideia, era 1001, sabe, hipótese. Mas não se fizer assim, fulano vai pensar tal coisa. E percebe que o perfeccionismo é sempre para os outros, né? A preocupação é sempre essa. A gente fica preocupado demais porque os outros vão pensar, porque os outros vão falar, e a gente perde a oportunidade de acelerar. Então, tá ruim? Não tem dessa. A questão é, faz, avalia e refaz. Faz, avalia, refaz. É isso que você tem que fazer o resto da vida. Tudo que você for fazer na vida, faz, avalia e refaz. É sempre assim. Sempre assim, tá? Não tem outra maneira de fazer, não. Fala, João Paulo. Galera que entrou agora, só avisando, provavelmente nós vamos manter esse horário. Eu preciso encontrar um horário perfeito para vocês aqui, né? Eu ainda não encontrei esse horário perfeito. Um horário que a gente consiga... Deixa eu tentar arrumar essa câmera aqui, peraí. Eita! Um horário que a gente consiga... Peraí, galera, deixa eu só arrumar a câmera aqui, peraí. Pronto. Não, ainda não. Eu preciso só encontrar um horário que eu consiga... Eu acho que 7 horas é o melhor horário, tanto para mim quanto para vocês. Eu acredito que esse horário é bom para vocês também. Então, 2021, eu quero que você assuma esse compromisso. Nós vamos iniciar janeiro com uma pressão gigantesca. 2021 a gente começa com
lives diárias novamente. Nós vamos iniciar um projeto gigantesco em 2021 e eu vou estar junto com você para ajudar você a acelerar a sua vida, tá? Então só prepara, se você tem projetos engavetados, se você tem ideias que nunca foram colocadas em prática. Nós vamos vencer esse perfeccionismo, não sei se vai dar certo, mas vai vencer esse negócio juntos e a gente vai acelerar. Fechado? Preparado para isso? Então vamos lá. Então anotou aí o primeiro ponto para você aumentar a sua ISP? Vencer o perfeccionismo. Segundo ponto, Janderson, o que eu preciso fazer? Aprender novas coisas. Quanto mais coisas você aprende, mais você aumenta o seu índice de solução de problemas. Janderson, mas o que eu preciso aprender? Aprenda o máximo possível sobre aquilo que você faz. Só que eu gosto sempre de repetir isso e ressaltar isso. As pessoas falam assim, como é que aprende? Só tem uma maneira para você aprender, tá? Você só aprende executando aquilo que você entende. Vou falar de novo. Você só aprende executando aquilo que se entende. Eu posso ficar aqui 1 hora ensinando para você, quer ver? Por exemplo, quantos de vocês, escreve para mim aí, galera do Instagram, escreve para mim, quem é que vocês sabem nadar? Quem não sabe nadar, escreve eu não sei, escreve para mim aí, eu não sei nadar. Eu posso passar 1 hora ensinando você a nadar. Tranquilo, eu ensino você a nadar. Eu posso ensinar 1 hora, vou explicar tudo como é. Como que você tem que fazer com as mãos, como que você tem que fazer com a respiração. Eu posso passar 1 hora aqui ensinando os detalhes para você. Mas qual é a chance de você entrar na piscina e beber água, morrer afogado? Gigantesco. Se você nunca entrou na piscina, não adianta eu falar e você entender. Você tem que executar. As coisas que nós só aprendemos de verdade quando nós executamos, tá? É muito engraçado porque quando isso é muito assim na língua inglesa, né? Quando eu comecei a estudar inglês, é interessante que a gente começa a ouvir as pessoas falando e a gente fala assim, puxa, eu estou entendendo tudo, eu entendo muito bem, eu consigo entender bem as pessoas falando. Só que na hora de falar eu não consigo. Já viu isso? Não sei se você estuda inglês, se você já estudou uma outra língua, é muito comum, a gente consegue ouvir primeiro. É mais fácil entender do que falar. Por quê? Porque entender é sempre mais fácil. A gente entende, mas a gente só aprende de verdade quando a gente executa. Por isso falar é mais complicado. Falar é complicado. E aí, principalmente se você for uma pessoa perfeccionista, você não vai conseguir falar nem a pau. Por quê? Porque assim você trava. Se você vai travar, qual que é a melhor maneira para você aprender uma língua nova? Você viajar para fora do país. E lá fora do país você não tem ninguém do seu lado, a única maneira que tem é falar inglês, não adianta falar português. E aí sim você executa, você fala do jeito que tem que ser falado, você fala do jeito que vem na sua cabeça, e aí sim você vai aprendendo a falar. É muito legal isso. Então deixa eu te falar uma coisa, aprenda coisas novas. Mas para aprender coisas novas, você precisa executar aquilo que se entende. Quando você entender algo, execute rapidamente. Quanto mais rápido você executar, mais rápido você vai aprender. Janderson, mas eu vou errar. Bem provável que você erre. É muito provável que isso aconteça. É muito provável que você erre, muito provável que você caia, improvável que você machuque, mas nós aprendemos corrigindo os nossos erros. Aquela frase que fala, é errando que se aprende é uma mentira lavada, um absurdo as pessoas falarem isso. Não sei quem foi a pessoa que iniciou esse ditado popular. Na verdade, todo ditado popular deveria ser extinto, né? Porque é tudo grandes mentiras.
Mas não é errando que se aprende, é corrigindo os erros que se aprende. Se você erra e não muda nada, você não aprende. Você vai continuar errando. Quando você corrige um erro, você faz de maneira diferente e aí sim você tem a possibilidade de realmente aprender. Nosso amigo Pinheiro escreveu o seguinte: eu tenho projetos, mas estou nesse estágio aí de achar que não vai ser bom, insegurança. Como é que eu venço isso, hein? Como é que você vai vencer a sua insegurança? A única maneira é fazer. Eu não tenho aqui nenhuma fórmula mágica para te ensinar isso, tá? Mas muitas vezes nós somos muito inseguros porque a gente tem muitas responsabilidades e aí a gente pensa nos outros, isso é um ponto. A gente tem insegurança porque muitas vezes nós pensamos muito nas nossas dificuldades, nós não achamos que estamos prontos, mas a única maneira de você colocar isso é fazer. Não tem, os projetos, eles precisam ser colocados em prática. Existe um passo a passo, né? A gente fala assim, mas não é tão simples quanto parece. E eu entendo exatamente a dor que você sente. Não é tão simples quanto parece colocar projetos em ação. As pessoas falam, e parece, né? As pessoas falam, pô, é só fazer, é só tá com medo, vai com medo mesmo. Mas não é tão simples assim para quem está travado. Quando nós estamos travados, a vida parece que é muito complicada. A gente não consegue olhar um palmo na nossa frente. Falta clareza daquilo que a gente precisa fazer. Então, esses pontos, essas dificuldades fazem a gente ficar cada vez mais inseguro. Então, a dica que eu entrego para você é simples. Sabe o que você faz? Aqui, ó, medo do julgamento também dos outros. Exatamente. Então, o que você precisa fazer agora? É aumentar exatamente esse índice de solução de problemas, essa ISP. Aprenda coisas novas, começa a estudar mais, busca mais informações sobre aquilo que você está pesquisando, aquilo que você está fazendo. Traga para próximo de você, ou então vá atrás de pessoas que venceram as dificuldades naquela área. Então, não sei se o seu projeto é empreender, se for empreender, começa a se aproximar de pessoas que empreendem, começa a estar... Porque uma coisa é fato e vocês têm que entender isso. Se você tem projetos grandes, ande com os grandes. Andar com os pequenos vão apequenar os seus projetos. Isso é fato, tá? Não adianta você ficar andando com os pequenos com a ideia gigantesca, não adianta. Eles vão apequenar os seus projetos. Eles vão dificultar a sua vida. Vão instalar em você crenças limitantes. Você vai ficar com medo de errar. Agora, se você anda com os grandes vão te impulsionar. Os grandes vão te jogar para cima. Quando você tiver com dificuldade, eles vão te agarrar e te puxar para cima o tempo inteiro. Então, é o poder do network, né? É o famoso poder do network. Então, começa a filtrar quem são as pessoas que vai estar com você, cara. Tá? Mas uma coisa eu vou te falar. Começou, não para mais, cara. Começou, não para mais. Eu me arrependo muito, compartilhando com vocês mesmo assim, eu me arrependo muito de não ter continuado os projetos que eu comecei há algum tempo atrás. De verdade, arrependo. Porque se eu tivesse continuado, se eu não tivesse procrastinado, se eu não tivesse deixado para depois, talvez hoje eu estaria com outros resultados muito maiores. Mas eu deixei para depois, eu quis fazer em um outro momento. Então, começou o projeto? Não para mais. Instala essa âncora, tá, na sua vida. Isso aqui é um mantra que você tem que ter na sua vida. E eu instalei literalmente esse mantra na minha vida. Começou, cara, não paro mais. Não existe a possibilidade de parar, fazer depois. Não. Começou, não para mais. E aí você vai perceber que quando você iniciar exatamente assim, você vai começar a fazer parte de um outro grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que fazem coisas diferentes, conversam coisas diferentes. Um grupo de pessoas que
que veem a vida de maneira completamente diferente. Janderson, como assim? Quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas vivem num mundo paralelo. Essas pessoas vivem num grupo de 2% da população mundial que é capaz de criar, de mentalizar, de prosperar, de dominar as emoções. Essas são as pessoas que criam, sabia disso? E desses 2% da população mundial, 1% detém quase toda a riqueza do mundo. Você tem noção do que a gente está falando aqui? Existe um mundo paralelo que você talvez não conheça hoje, porque você ainda nunca vivenciou isso. Talvez você nunca presenciou como é estar nesse mundo paralelo. Mas quando você está nesse mundo paralelo, você vai perceber que as pessoas falam, elas conversam sobre coisas diferentes. E é incrível, cara, você participar de um grupo de networking, um grupo de mastermind, onde ali as pessoas querem crescer, elas querem evoluir, onde um ajuda o outro. Sabe, não tem aquele pensamento escasso de, não, a ideia é minha, eu não vou passar a ideia para ninguém. Não sei se você já esteve com pessoas assim. A pior coisa que tem, você está num grupo de pessoas que as pessoas têm medo de passar a ideia para os outros, as pessoas têm receio disso, não vou passar minha ideia, porque a minha ideia é minha ideia, cara. Pensamento de abundância na cabeça, sabe? Eu tenho eu tive que instalar isso em mim também. Por muito